Oi pra você, seja muito bem-vindo ao Arquibancada. Todos os sábados a gente tá aqui na área, na programação da Band, pra trazer todos os detalhes, análises e o que tem de melhor do nosso futebol, do nosso esporte. Sempre aqui na tela da Band. Hoje a equipe completa, parecendo uma ceia de ano novo, todo mundo de branco. Sejam bem-vindos, Armando e Léo. Como é que vocês estão, cara? Fala, Carlos Henrique. Fala, Léo. Tudo tranquilo, né? Semana mais uma vez conturbada de eliminação, principalmente também pro Ceará, mas principalmente do lado do Fortaleza, que frequenta a zona de rebaixamento, aí, lista de afastamento novamente. Muita coisa pra gente debater, mas só importa uma coisa: o Fortaleza precisa vencer. E o jogo é difícil pra caramba. E aí, Léo? Pois é, semana como o Armando destacou, semana de eliminações. Acho que 2 eliminações em contextos diferentes. Mas uma semana cheia, mas uma semana que joga os nossos 2 times cearenses para uma obrigação no fim de semana, também com pesos diferentes, mas que não deixa de haver necessidade de vitória e urgência de vitória pros dois. Vamos começar falando acho que do assunto mais tocado nessa semana, tanto nas redes sociais quanto na imprensa, que foi todo esse BO envolvendo Fortaleza, né? A questão da torcida e cobrar, a questão dessa má fase, dos jogadores afastados. Vamos começar falando desse afastamento dos atletas, né? Que acho que foi um reflexo da cobrança da torcida, mas eu queria começar pelo final, porque acho que é uma das medidas mais drásticas que eu vi nessa temporada tomada pela diretoria do Fortaleza diante de todos esses maus resultados, Armando. Quando você fala de um afastamento coletivo, né, de uma galera saindo, aí você tem que analisar caso a caso. Vou começar pelo primeiro. O Magrão é meio que óbvio. Então você tem um jovem atleta que ele ascende ao profissional, tem as falhas como teve, ele tinha que sair imediatamente. Inclusive ele não saiu, ele demorou um pouco a sair. Então, dentro desse, existe uma falha técnica que justifica o afastamento. E aí, quando essa lista vai se ampliando, entra nos pormenores, eu acho que internamente você precisaria entender por que A, por que B. Aquela historinha do Paiva na coletiva da última quinta-feira, né? Olha, todo mundo, porque tecnicamente, não é bem por aí. Não é bem por aí. Você não pode pegar a régua e igualar para todo mundo e dizer que é a mesma coisa, não. Então, um deve ter um ponto, outro deve ter outro. O Davidson, cara, que é uma coisa que eu acho, assim, eu não gosto da molecagem dele, eu não gosto da falta de postura dele, mas se for pegar rendimento hoje, ele rende mais que o Lucero, rende mais que o Bareiro. Sim. É fato. Ele é o centroavante que mais rende. E pior, titular em 7 dos 8 jogos de Renato Paiva como treinador. Como é que você vai justificar isso sob o ponto de vista técnico? Isso. Se ele foi sua preferência em 90% dos jogos. Exatamente. Então, mas assim, a questão do Davidson, acredito eu que vai muito por aquela questão de o time tá no mau momento, eu tô pouco me lixando. Tá, mas ele não fala isso, é aí onde eu tô entrando. Ele coloca que é técnico quando a gente sabe que não é técnico. Sim. Então, assim, você tá falando do Renato. Isso, Renato. Então, assim, cada caso é um caso. Ele não pode chegar ali, como ele chegou, e generalizar. É claro que ele vai fazer, né, a serventia da casa, vai falar o que deve ser falado de forma polida, mas óbvio que cada caso é um caso. E a gente mostra aqui que o Davidson, se for tecnicamente como ele falou, é o que mais rende dentro dos atacantes. Ninguém rende. Beleza, são outros 500. Mas dentre os que tem, ele é o que mais entrega. E aí, Léo, o que é que você acha disso tudo, cara? Tô muito na linha do Armando. Eu acho que o Davidson saiu muito pelo pacote Davidson. Os treinadores em geral, eles têm esse costume de não individualizar análises, não personalizar, até porque aquela velha coisa de mercado, de não desvalorizar o ativo. O Davidson é um jogador caro, é um jogador com contrato relativamente longo e é um jogador com idade avançada. Então, assim, para arrumar uma colocação fora do país pro Davidson é muito complicado, né? Então, eu acho que o Davidson foi colocado nessa lista de disponibilidade muito mais pelo pacote Davidson. Acho que teve um desgaste relacionado à lesão do Moisés, né? Moisés tá aí para completar 5 meses sem jogar. Então o custo do Davidson, ele é muito alto, é um ônus. Mas, apesar disso, ele é o atacante e o centroavante que mais rende no Fortaleza. Aí você vai voltar a contar com o Lucero, você vai encontrar com o Bareiro, que também não mostrou ser nada mais do que você pensar um garoto da base. O garoto da base não tá preparado ainda, não tem ainda o nível adequado para alçar o profissional. Eu não sei se existe um nível profissional no Bareiro. Nesse momento, assim, nada justifica. Eu acho que vai haver uma aposta no Lucero. O Renato Paiva fala em emagrecer o elenco, em enxugar as peças. E a gente vê realmente decisões atrapalhadas no Fortaleza. Eu acho que tanto em relação a esse uso excessivo do Davidson, o Zé Wellison, que teve a oportunidade de sair, completou, e a gente tem que trazer para o debate a culpa do Juan Pablo Vojvoda também, né? Sim. O Zé Wellison, Martins, a queda de rendimento, todos jogadores com investimentos altos e que não estão dando retorno em campo nesse momento. O Zé Wellison, eu tava vendo uma live do Damasceno, do Bora Leão, e o que ele disse eu acho que é importante a gente trazer aqui.
há alguns meses, o Fortaleza teve a oportunidade de ganhar uma grana com o Zé Wellison vendendo ele pro Sport, se eu não me engano, né? Isso. E não vendeu. Pro Vitória, até a proposta Vitória. Mas foi pro Sport também. O Sport procurou o Sport também. sondou no começo do ano, Isso. mas aqui foi às vésperas do 7º jogo, foi a do Vitória, que Pois era real. Né? Ia ganhar uma grana com o Zé Wellison e decidiu manter ele no elenco. Aí a questão é não decidiu. Foi o treinador que pediu, Sim. né? Então, quando começa... Decisão do Vojvoda. Exatamente. Só que na hora de atirar, a mídia alternativa, outras pessoas atiram para todos os lados. Foi um pedido do Vojvoda. Que a gente aqui na época, a gente basta puxar os programas aí, foi extremamente contra. Citamos Real Madrid, tem que saber encerrar ciclo. Era uma baita oportunidade porque era encerrar um ciclo e criar uma oportunidade de investimento pro clube que tava precisando, as coisas dando errado. Então, assim, era matar 2 coelhos, matar 2 aves com uma bala só e perderam a oportunidade. Perderam a pedido do técnico. Então, isso é muito importante, é isso que o Léo falou. Não é aqui maculando, não. Vojvoda, maior treinador da história, sim. Porém, isso não faz dele um imaculado, um perfeito, não. Tem também a grande parcela de culpa dele na temporada 2025. E é uma postura, Armando, que você nunca abriu mão. Deixa eu reconhecer que o Vojvoda é o maior treinador da história do Fortaleza, que o Vojvoda não era o único culpado, mas que existem parcelas de culpa que podem ser atribuídas ao Vojvoda, inclusive na montagem errada do elenco. Claro. E eu acho que passividade, ser omisso, também é culpa. Total. Você foi participante do erro por omissão. É um dos pilares desse desastre. E esse erro relacionado ao Zé Wellison é um dos erros que a gente pode atribuir diretamente ao Vojvoda, porque algo foi publicizado. Sim. O treinador pediu pra ele ficar. Então isso assim, tá muito na conta do Vojvoda essa, né? Que hoje é o treinador do Santos, né? Um outro ponto, o Léo falou, Vojvoda foi anunciado na última sexta como novo treinador do Santos, ontem, na verdade, né? Então, boa sorte aí pro Vojvoda, mas como eu tava falando ali, eu quero que ele se dê bem, tá? Eu disse, eu não quero que ele se dê bem, não. Eu quero que os nossos times aqui se dê bem. Ele pode se lixar pra lá, pode perder, eu não quero que ele se dê bem no Santos. Tem uma postagem, né, que eu retuitei lá, que é o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu torço por ele, mas se for pra cair, cai você. Não, total. E aí, assim, galera, o Vojvoda, ele conseguiu fazer essa segurança, mas voltando ainda no nome Davidson, que eu acho que a gente pode repercutir um pouco mais. O Fortaleza não sabia lá no início, quando ia contratar o Davidson, que o Davidson ia trazer essa série de problemas, porque eu tinha certeza. Eu acho que quem vive futebol fez essa análise desde o começo. O pacote Davidson é muito pesado. E é um cara que não era um protagonista há muito tempo nos times onde passou. Acho que o Davidson fica muito marcado por essa questão folclórica e por fazer gols decisivos. Isso é um fato. Ele tem gols decisivos pelo Palmeiras, tem uma temporada interessante pelo Cuiabá. Mas o Davidson não é aquele cara que geralmente, ultimamente, vem sendo o cara que resolve, protagonista pro time que o Fortaleza precisa. Eu acho que foi um pacote caríssimo. A probabilidade era de mais de dar errado do que dar certo, mas eu acho que o Fortaleza errou, principalmente porque fugiu do seu padrão de mercado dos últimos anos, que veio fazendo o futuro dar certo. As campanhas do Fortaleza davam certo por esse padrão. Quando o Fortaleza quebra esse padrão, vai buscar medalhões, e existem medalhões e medalhões. A aposta pelo Davi Luiz é uma coisa. É um cara com perfil de liderança, é um cara com perfil de vestiário, é um cara vencedor. Mas o Davidson é um cara folclórico, é um cara que não agrega pro time em nenhum aspecto fora do técnico. E o técnico dele, ao meu ver, nunca se justificou pelo custo que ele tem mensal. E aí, toda essa má fase do Fortaleza resultou em cobrança por parte da torcida. Eu achei que demorou a acontecer, de verdade. Porque, mesmo não concordando com o torcedor de ir pra campo, eu não concordo com isso. Sei que muita gente concorda, mas eu não concordo. Mas vamos lá. Existiram 2 cobranças, né, presenciais. Uma na terça, na chegada do aeroporto, que aí o papelinho foi cobrado, o elenco saiu por uma saída alternativa e teve a cobrança no PC. Nessa mesma madrugada, eles foram pra lá esperar o elenco. E aí teve toda aquela conversa com o Renato Paiva, com o Davidson, com uma série de gente. E isso aí foi antes desses atletas serem afastados. E outra na quarta à tarde. Quarta à tarde, uma na terça e outra na quarta no treinamento à tarde. Na quinta? Na quinta. Na quinta-feira, desculpa. E outra na quinta-feira no treinamento da tarde. Essa, inclusive, bem mais acentuosa, bem mais intimidatória, digamos assim. Como é que vocês veem toda essa questão de cobrança? O que é que vocês pensam sobre isso? E de fato, o que os torcedores pediram, no que a gente consegue ver de vídeo, de rede social, procede? Como é que vocês enxergam todo esse cenário, Armando? Eu acho que o torcedor, ele cobra, e a cobrança ela é histórica dentro do futebol. Ela existe e ela vai continuar a existir. Não é a primeira, não será a última. Saber os limites, saber aonde tem que cobrar, saber que do outro lado tem um profissional, saber um ser humano, isso aí todo mundo sabe, ninguém é criança.
O papel do torcedor nesse momento, ainda mais com mídias alternativas, todo mundo chateado, mídia que briga com o conselho que briga com a mídia, jornalistas, cada um dentro do seu trabalho, dentro do seu papel. O torcedor tem que entender que dentro de uma crise, ou ele apoia ou ele apoia. Se ele não fizer o papel dele de apoiar, então vamos logo derrubar o Fortaleza, para e caímos e pronto. Não precisa mais disputar. Então, assim, é importante que o torcedor apoie. Por quê? Porque sozinho eles não vão conseguir. Já ficou claro. Aquela história da camisa, da mística da camisa, da força da arquibancada, tem que entrar no game agora. Porque se não for assim, não vai dar certo. Estão promovendo mudança, gente foi afastada, gente foi contratada, mudou o comando técnico, mas a importância do Fortaleza exercer um bom mando de casa hoje é fundamental. É fundamental para essa mudança, que é uma mudança difícil, ganhar vários jogos, retorno aí se afunilando. E eu acho que é mais ou menos isso que o torcedor precisa entender. Como é que você vê toda essa questão da cobrança? E lembrando, existem cobranças e cobranças. Eu acho que o torcedor tem que cobrar no estádio, tem que fazer protesto, tem que virar de costa pro campo se for necessário, como aconteceu com o Santos. Mas da maneira como aconteceu, na minha opinião, eu não concordo. O que é que você acha? A cobrança do torcedor, ela vai existir, independente de qualquer coisa. São aquelas coisas do futebol que a gente fala, né? Não adianta a gente debater muito sobre isso. São coisas que são como são e ela sempre vai existir. O meu ponto é quando ela descamba para uma ameaça pessoal, para uma intimidação, uma coação, como tem registros e matérias de veículos jornalistas e da mídia independente também que trouxeram essa informação, né? Que jogadores foram coagidos, foram falado, sei onde sua filha estuda, familiares. Sua mulher treina na academia tal, sua filha estuda no colégio já chamando o filho de jogador pelo nome. Então acho que quando escala para esse nível é muito perigoso. Assim, jogadores reagiram. Sai do âmbito esportivo. E jogadores reagiram como qualquer pai de família reage. Ó, vamos aqui, vai pra cima. O cara, sai daí, vamos é dois. Homem. Já lembrando aquela no Rio de Janeiro, na segunda divisão lá, que tinha pouquinho torcedor, os jogadores saíram e deram a surra. Tava mais ou menos isso, era 40 torcedores, 33 jogadores ali, e tem uma hora que o cara estoura. Quando eu acho que passa pra esse âmbito de ameaça, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Mas da parte do torcedor eu vejo aquele desespero de assim, ó, aparentemente foi tentado tudo e não resolveu, a gente vai aqui pra pressão, pro desespero, mas eu acho que foi uma medida um pouco exagerada nesse momento. E aí o Fortaleza tem mais um desafio agora no fim de semana, o Mirassol, um adversário que acho que a gente vê pelo nome, pela ascensão do Mirassol, muita gente subestima o Mirassol, mas é um time que se você não tomar cuidado, você toma um fumo, digamos assim, como a gente costuma falar aqui no Ceará, né, Léo? Eu acho que já passou a fase de subestimar o Mirassol. Eu acho que o Rafael Gonçalves, ele tem o time na mão. Eu acho que é um treinador que, pra mim, ele evolui o sentido de jogo reativo. Assim. A gente fez aqui pela caravana um Ceará e Mirassol, onde o Mirassol ele é avassalador, ele se defende bem e ele tem uma transição extremamente rápida. E eu acho que para um Fortaleza que vai ter uma zaga ali na conta do chá, que o Fortaleza do Paiva defensivamente é muito frágil, eu acho que é o pior adversário possível para esse momento. Para você ter, principalmente para jogar em casa. O Castelão é um campo grande. Sim, o Mirassol usou isso contra o Ceará, que é um time muito mais bem armado defensivamente do que o Fortaleza e vinha no momento de apoio muito melhor. Então, assim, eu acho que é o pior dos adversários para esse momento. É o próprio Mirassol, assim, eu acho que é uma montanha altíssima pro Fortaleza escalar, mas eu já falo pela aquela coisa mística do futebol. Tá tudo tão errado pra esse jogo que é capaz do Fortaleza surpreender. E aí, Armando? É mais ou menos isso. Racionalmente falando, perdemos o jogo, porque é um visitante muito forte, porque é um conjunto muito forte, vem muito bem na tabela. E diante disso, a gente vai para o imponderável. Não vamos jogar a toalha, vamos tentar, vamos lutar, vamos correr, tentar marcar. Aquilo que eu sempre falo, eu acho que ser reativo, fechar a casinha é fundamental. Renato Paiva leva gol em todos os jogos, não pode. Eu entendo que o zagueiro foi bem contra o Fluminense, eu não vi falha defensiva, eu não consigo apontar um erro individual, porém, mas tá tomando gol. Então tem que mudar. Então eu acho que fechar a casinha, ir na força da vontade, usar o mando de campo e tentar aí conseguir fazer o imponderável acontecer. Tô com o Léo, é um imponderável. Tem que ganhar e vamos pro imponderável. É isso, vamos aguardar como é que vai ser esse jogo. Claro que na segunda-feira a gente traz a repercussão completa aqui dentro da programação da Band. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem Ceará, tem estreia divina, tem muita coisa legal pra gente falar aqui. Até já.
De volta com a Arquibancada, para você que nos acompanha aqui na tela da Band, seja muito bem-vindo. Nosso programa acontece todos os sábados, pela manhã, e obviamente a gente traz essa análise do nosso futebol para você. No primeiro bloco, a gente falou sobre o Fortaleza, sobre toda essa crise que passa o Tricolor de Aço. Na contramão de tudo isso, tem o Ceará, que não tá essas coisas todas na Série A, assim, brigando na ponta da tabela, mas tá indo bem. Tá conseguindo fazer seus resultados positivos. O que Léo traz um certo conforto pro torcedor nessa reta intermediária de Série A, né, cara? A gente vê assim, o torcedor do Ceará numa posição mais confortável, se você for comparar realmente a situação do Fortaleza. Não tem como deixar de olhar pro rival nesse momento. Mas eu não vejo o Ceará desmobilizado ainda na luta do rebaixamento. Eu não vejo um torcedor ainda tranquilo dizendo assim... Escapei. Não, assim, tá todo mundo tenso até os 45 pontos, pelo menos, assim, tá todo mundo muito tenso. Mas o que dá um ânimo pro Ceará, eu acho que até na eliminação dessa última quarta-feira, é que o Ceará é um time muito regular. E eu diria que o Ceará é o time mais regular da Série A. Sim. Se você contar jogos que o Ceará fez abaixo do padrão, é o que eu falo assim, o Ceará não é um time nota 8, 9. Ele não vai ser em nenhum jogo. Mas ele sempre vai ser um time nota 6,5. Também não vai ser um time 4. Eu acho que a gente pode tirar jogos onde o Ceará foi muito abaixo, Mirassol, Juventude, você não lembra outro. É sempre muito regular, é sempre muito combativo, seja disputando contra o Flamengo, contra o Grêmio. O nível de dificuldade é sempre o mesmo pro Ceará. Então, o que acho que dá um alento ao torcedor no momento é essa competitividade alta do Ceará, como o Condé tem nas mãos, mesmo com a demora para chegada de reforços. Eu acho que o time conseguiu manter o ritmo de pontuação, saiu de um corredor polonês difícil com a pontuação acima do esperado, 4 pontos. E agora com os reforços é que se espera que o Léo Condé tenha mais variações de jogo para pontuar um pouco mais acima e ter um segundo turno aí mais tranquilo. E Armando, acho que o desejo de todo torcedor é uma competição internacional no ano que vem, né? Então o Ceará trabalha com esse objetivo, obviamente, conseguir alguns recordes na Série A. Exatamente. Quando você pega a satisfação ou não do torcedor, você precisa saber qual foi o ponto de partida. Diante de como começou? Começou no acesso de Série B, cara. Da primeira temporada do Ceará. É difícil, o dinheiro é curto, é mais difícil. Começou entre os caíveis. Essa mídia quer derrubar. Não! É incaível mesmo. É a lógica. É a lógica. Quando a gente fala isso, não é torcendo contra, não. É a lógica. E analisar a obra pronta. Igual falar hoje, o Mirassol. E no começo, a gente aqui falou. Esse Red Bull Bragantino davam ele como lutando com o rebaixamento. Tá lá em cima. Eu falei, espera o campeonato acabar. Isso. Porque você não analisa. Você analisa a pontuação e esquece do contexto. Os resultados eram um gol ali. Vários resultados com gol no final. Achando o gol. Aquele 2 contra o Ceará e complicado. Exatamente. Dentro desse contexto, o Ceará tá fazendo um baita de um campeonato, uma baita de superação. Por quê? Porque saiu de um ponto onde as outras equipes não estavam. Quem já permanecia em Série A, permanecia com cofre cheio, com mercado aquecido, com mais possibilidade de montar sua equipe. Então o Ceará tá fazendo muito sim. Agora, como o Léo disse, não é momento de tirar o pé do acelerador. Não é momento de tranquilizar, não é momento de dizer tá tudo bem, se reforçou, acho que as peças são interessantes. Tem que utilizar as peças, né? Falando do Léo Condé, ele deu entrevista, olha, calma com Vina, e é totalmente, o Léo que acompanha isso, é totalmente controverso, porque todo mundo que chegou ele botou pra jogar. E eu acho que o Vina, existe esse anseio do torcedor, tem que botar pra jogar. Fez isso com o Rômulo, fez isso com o Galeano, todo mundo que chegou, jogou. Eu achei a fala um pouquinho, calma nada, vamos botar o cara pra jogar. E assim, essa questão do Vina eu acho que é muito interessante a gente falar, porque o torcedor espera muito a estreia do Vina, né? Na opinião de vocês, pelo que vocês observam, ele tá pronto? Assim, óbvio, só quem diz isso é o Léo e o Departamento Físico, mas você acha que seria o momento do Vina estrear agora no campeonato, cara? Eu acho assim, eu não vejo o Grêmio, o Vina estreando contra o Grêmio hoje. Assim, diferente dos outros exemplos, até que o Armando citou, o Vina chegou precisando se nivelar fisicamente para começar a treinar com bola, assim, é uma situação muito diferente. Ele passou 2 anos onde ele fez pelo menos 40 jogos e ele falava isso, assim, o nível de treinamento era amador. E ele veio de uma 2ª divisão de Arábia. Então, assim, é outro esporte, é outro futebol. Então, ele precisa se condicionar nesse ritmo. Essa é uma situação mais diferente. Eu, pessoalmente, eu não tenho qualquer expectativa que o Vina seja um ponto de desequilíbrio. Eu acho que o auge da expectativa que o Vina vai suprir, pra mim, é ele ser útil durante 20 minutos de jogo, 25 minutos ali, fazendo o diferencial, dando um gás no segundo tempo quando o Mugni sair, ou quando aquela trinca do Lourenço ali se desfizer no segundo tempo, eu acho que ok.
Eu não espero o Vina jogando um jogo inteiro daqui pro final do ano, eu não espero o Vina fazendo um tempo inteiro em alto rendimento, pelas condições que ele vem. Eu acho que de repente o Vina pro ano que vem, com a pré-temporada, se adaptando no Cearense, na Copa do Nordeste, pode ser que a gente tenha outro Vina na Série A. E aí, o que é que você pensa, Armando? É exatamente isso, principalmente o recorte de Vina. Qual é a imagem de Vina que o torcedor tem? De 5 anos atrás, na equipe de craques do Brasileirão, né? Era mesmo? Mas aí calma que nós estamos em 2025 e ele tá vindo de um campeonato, ele não precisa falar, todo mundo sabe que a Arábia Saudita, você pega o Cristiano Ronaldo, o cara faz gol do jeito que quer, então o nível, não é que os caras que estão lá são ruins, não, mas o nível de competitividade é baixo, é isso. O ritmo de jogo é outro, o nível de competitividade é mais baixo. Então, calma, que eu acho que ele pode ajudar sim. Meu prognóstico é muito parecido com o do Léo. Não espere que ele vai ser o craque do time. Mas espere sim que ele tire uma carta da manga e decida um jogo, que ele chame a responsabilidade para si. Eu acho que tudo isso ele pode oferecer dentro do nova roupagem divina, dentro do novo momento divino, não sei se meio tempo, não sei se iniciando de titular e saindo, temos que ver como que a carga física vai se dar dentro do desempenho, dentro das performances dele, então espero ele colaborando e participando bem, realmente não espero protagonizando. E assim, ele é um grande jogador, né? A gente sabe o quanto o Vina pode entregar, mas pelo que eu já vi, os atletas, pelo menos no Ceará, não sei se isso é uma superstição que eu enxergo do torcedor, mas muita gente que saiu, quando voltou não era a mesma coisa e nem se aproximava. Richardson foi um exemplo. O Richardson que saiu, naquela época que ele estava no auge, não voltou a mesma coisa. Então assim, por isso que eu particularmente como amador do futebol, não crio grandes expectativas nesses craques que voltam. Você pensa assim ou não? Especial, alguns contextos são semelhantes. Cada caso é um do caso, Vina. obviamente. Não, mas o exemplo do Richardson é perfeito. Assim como o exemplo do Saulo Mineiro é perfeito. Sim, perfeito. Porque veio de mercados, os três, o Richardson do Japão, o Saulo do Japão, o Vina da Arábia, mercados de nível de exigência menor. Então eles chegam, Richardson sofreu para se adaptar, foi render na segunda temporada. Saulo sofreu 6 meses, foi render na segunda temporada. E por que o Vina fugiria essa lógica se é um cara que nunca foi destacado pela intensidade? A lógica é que ele vem abaixo também e que ajude ano que vem. Por isso que eu falo, assim, o melhor que a gente pode ter de Vina esse ano são 20, 25 minutos de um jogo inteligente que possa ajudar o Ceará a destravar algumas partidas. Armando, esse jogo contra o Grêmio que vai acontecer, o próximo jogo, muito se falava na tal da lei do ex, do Vina estrear contra o Grêmio. Eu também tô com o Léo, não acho que o Vina vai estrear contra o Grêmio, mas é um grande adversário que tá em plena, não sei se é ascensão, mas tem algumas possibilidades que pode surpreender o Ceará dentro de campo, cara. O Grêmio sempre difícil dentro de casa, sempre difícil essa questão do mando de campo, é um clube que briga, que luta, que consegue ir no detalhe. Jogo difícil, sim, fora de casa, precisa ganhar, precisa sair dessa situação de crise em que se encontra. E o Ceará tem essa... cada jogo é uma batalha, cada jogo, como o Léo disse, Fortaleza tá em briga de rebaixamento, então é decisão master, mas o Ceará também precisa chegar mais próximo de ficar tranquilo na competição. Então, jogo muito difícil. Eu vejo, Léo, um pouquinho a diferença dele na questão, não intensidade, mas na questão técnica. Então, tecnicamente, ele é muito acima do Saulo, ele é muito acima do Richardson, que passaram por esse deslocar de temporadas em competições difíceis, porém, ele é muito inteligente. Então, como eu postei na chegada dele, ele com um toque ele muda o jogo, ou sem nenhum toque ele muda o jogo. Então, por ser muito inteligente, eu acho sim que ele pode estar colaborando com isso. E aí, Léo, esse jogo contra o Grêmio, dá pra esperar uma grande partida? O que é que você vê, cara? Assim, o Ceará é muito regular. Eu acho assim, o Grêmio veio a vencer, mas eu acho que é um time que produz pouco, assim. Eu sempre coloquei, né, Grêmio e Fortaleza como os piores desempenhos do campeonato. Quem menos pratica futebol. 2 decepções. Quem menos pratica futebol hoje no Campeonato Brasileiro são Grêmio e Fortaleza. O Juventude hoje joga mais bola que os dois, o Sport joga mais bola que os dois, todos jogam. Vitória, todos jogam. Então, assim, o Grêmio teve uma vitória interessante na última partida, mas eu vejo como um resultado totalmente acessível. Não vejo mistério ganhar do Grêmio. E não sai de uma crise. E não sai de uma crise. Eu acho o Mano Menezes bem limitado. Tá respirando por aparelhos ali, mas eu acho que o Ceará pode ser o break aí dessa suposta boa fase, a visita dessa melhora da morte. Qual seria o peso de uma vitória hoje pro Ceará diante do Grêmio nessa atual conjuntura do campeonato, Léo e Armando? Eu acho que é o primeiro bloco onde o Ceará, caso vença, vai conseguir. Opa, meu campeonato pode ser outro. Eu acho que é o primeiro start. Não é mudar seu planejamento para isso, mas é a primeira hora com 28 pontos de você olhar, opa, eu posso olhar para outro campeonato.
É você olhar um pouquinho assim, ter aquela ousadia de olhar para os grandes ali. Opa, eu posso jogar naquele racha ali. E a gente pode imaginar uma Libertadores a partir daí, assim, com... Óbvio que é cedo pra falar, mas, vamos lá, o Ceará, como o Léo disse, o Ceará pode chegar. Posso chegar ali, cara. Não tem amplas condições de eu chegar ali. Isso depende muito do estado anímico. O estado anímico do momento, como o Léo bem falou hoje, ainda não é o de tô tranquilo, ainda é o de tensão. Então, superou a tensão, saiu dessa questão de tô de boa, tô tranquilo, passei do número mágico, aí o jogador joga mais leve, a torcida ganha empolgação, todo mundo fica mais feliz em busca dessa tão sonhada zona que é ali em cima, os Libertadores para Libertadores. Galera, chegando ao fim do nosso programa, estamos aqui nos minutinhos finais, queria que vocês falassem de placar, né? Vamos jogar aquela bet que a gente fala aqui da gente, né? E falar da expectativa de placar pra gente fazer a brincadeira aqui. Se Fortaleza, Mirassol, Ceará e Grêmio. Vai, cuida. Fortaleza e Mirassol. Não, 2x0 Mirassol. O cara já vai em 2x0 logo, né? 2x1 Ceará. Porque, obviamente, momentos diferentes, mas você acha que o Mirassol consegue dar 2x0 no Fortaleza? Consegue. Acho que consegue. Plenamente. Acho que pelas limitações da própria zaga do Fortaleza, só vão dois zagueiros, você não vai ter aquele gás no segundo tempo. Acho que é um Fortaleza sem confiança. Não vai ter aquela pressão da torcida, aquela força, por mais que tenha uma promoção. E o Ceará, acho que será capaz. Eu não vejo esse ponto interessante, não tem zagueiro no banco. Não tem zagueiro no banco. É mesmo. E aí, Armando? Cara, eu vou de 1x0 Fortaleza, vou pro imponderável, né? O placar dele tá mais dentro da lógica do que o meu. E lá eu vou 1x1. Será empatezinho lá. Empatezinho com o Grêmio, 1x1 lá, 1x0 Fortaleza. Dois aqui. resultados bons, então, pra você. Sim, seriam 2 resultados bons, tanto pro Ceará quanto pro Fortaleza. Isso impactaria na temporada dos dois? Não, continuidade, né? Passos firmes pra frente. Seriam 2 resultados de um excelente final de semana pra cada um, de forma individual. Os cabas estão pensando diferente hoje aqui. Mas é isso, meus amigos. O Arquibancada é isso. O Arquibancada é essa troca de ideias, é essa divergência de opiniões. A gente tá aqui pra conversar, obviamente. E, claro, pra ouvir você. Você que tá gostando, você que quer saber a nossa opinião, você que quer perguntar, vai lá nos comentários, comenta, vai no comentário aqui do YouTube, vai no comentário das nossas redes sociais e traz aí essa tua opinião pra gente, claro, obviamente, debater por aqui. Algo a acrescentar? Fale agora o cálice para sempre. Todo mundo pro Castelão, R$10, não existe esse preço de ingresso no Brasil. Vamos lá, apoia, torce, deixa a cobrança pra depois. Vamos ganhar na marra, na tora, de qualquer jeito. Imagina se fosse vereador isso aí. Considerações finais pro nosso torcedor. É isso aí, pé no chão. Acho que de forma definitiva esse final de semana não vira chave pra nenhum dos dois, mas pode manter o astral de agora pros dois. Um quer manter, o outro não quer. Não quer mudar. É isso, a Arquibancada vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com mais análise, com mais futebol e com tudo que você imaginar dentro do esporte. Segunda-feira, cobertura completa desses jogos dentro do Jogo Aberto, 12h30 com a Ana Cláudia Andrade. Até lá.